Ótima tarde a você que acompanha o Jornal do Meio-Dia. A Chapecoense entra em campo hoje à noite e longe de casa, viu? O Verdão encara o Sport com a missão de acabar com a má fase do campeonato. Dois times que vivem momentos distintos. Enquanto o Sport vem de 3 vitórias seguidas, é o 9º colocado com 18 pontos, a Chapecoense busca a recuperação e soma 5 jogos sem vencer no campeonato. O Verdão é o 14º e tem 15 de salto. Uma fase que incomoda e que está demorando para passar. Tivemos fase boa no campeonato, no começo do campeonato brasileiro. Agora estamos vivendo um momento que veio de 2 empates, um empate fora, um em casa que não pode empatar, mas o empate fora contra o Fluminense foi um resultado que a gente podia sair com os 3 pontos por dia, mas também não perdemos, saímos com um ponto de lá. Então o jogo aqui contra o Atlético Paranaense não faltou vontade, não faltou empenho, não faltou nada, só faltou a bola entrar, porque a gente dentro do campo batalhou, buscou o gol sempre. Infelizmente a bola não entrou, e quando está nessa fase assim complicada é difícil da bola entrar. Mas que tal quebrar essa fase ruim hoje, no jogo contra o Sport? A equipe viajou para Recife ainda na terça-feira. O Verdão treinou em São Paulo e terá pelo menos uma baixa no time titular. O atacante Rossi não faz mais parte do elenco. Ele foi vendido ao futebol chinês. Como a Chape tem 70% dos direitos do atleta, ficará com cerca de 8 milhões de reais. Rossi, titular no ataque, disputou 37 partidas e marcou 7 gols com a camisa do Verdão. Mas as baixas não param por aí. Vitor Ramos e Reinaldo serão julgados hoje no STJD pela confusão do jogo com o Cruzeiro pela Copa do Brasil e também podem desfalcar o time. Mas o lateral garante que, jogando ou não hoje, não vai faltar empenho do time para voltar para casa com um bom resultado. Espero que no próximo jogo lá em Recife a gente consiga um resultado positivo para subir na tabela. Eu tenho certeza que o que a gente fez aqui contra o Atlético, a gente fizer lá contra o Sport, a gente vai sair vitorioso. Seria bom uma vitória fora de casa, né? Vai dar boa tarde. Boa tarde. É um jogo difícil. Jogo difícil. Jogar contra o Sport lá sempre foi difícil. Nas 3 vezes que foi disputar jogo pela Série A, o Chapecoense perdeu as 3 vezes, né? Perdeu acho que uma de 2-1, 3-1 e ano passado aquela paulada lá na despedida do Guto, quando perdeu por 5-1. Né? Então jogar lá é difícil. Os 3 jogos foram na Ilha do Retiro, pelo menos esta novidade. O jogo não vai ser na Ilha do Retiro, vai ser na Arena Pernambuco, que é um estádio retirado, não é nem no Recife, é um município vizinho, distante, mas até ontem 21 mil ingressos já haviam sido vendidos. Então a expectativa é de um público superior a 30 mil torcedores. O Sport vive um bom momento, são 6 partidas sem perder, 4 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela decisão do Pernambucano, mais 1 pela Sul-Americana, e nas últimas 4 partidas não levou o gol. E vem de uma goleada fora de casa de 3-0 contra o Curitiba. Então está motivado o time do Sport Recife. Surpreendentemente o Vanderlei Luxemburgo está fazendo um grande trabalho. Quando ele foi anunciado lá, a torcida do Sport Recife se mobilizou para ir no aeroporto para não deixar ele descer do avião. Veja como são as coisas, né? E aí ele foi lá e está fazendo um bom trabalho, mas o Luxemburgo é assim, quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, às vezes ele dá uma escorregada, às vezes ele dá um tropicão, dá uma resbalada. Quem sabe não seja hoje, né? Esperar que o Chapecoense faça um grande jogo. Poderíamos ter uma dúvida se o Rossi estivesse apto a jogar, como a gente vai falar agora. O Rossi foi vendido para a China, já viajou para a China, então não tem nenhuma dúvida, é o mesmo time que jogou aqui contra o Atlético Paranaense, né? Tomara que seja um time um pouquinho mais fechado, com o Seiras jogando um pouquinho mais para o meio, tornar o time um pouco mais compacto e que o time funcione na defesa, no meio de campo e também no ataque. Quem sabe seja hoje, né, o momento da Chapecoense aprontar para cima do Sport lá, porque ontem os 6 visitantes ganharam. Todos que jogaram fora de casa ganharam na rodada de ontem, então quem sabe tomara que isso também sirva, né, para dar uma motivação maior ainda para o time da Chapecoense no jogo contra o Sport Recife. Pelo lado do esporte, o Diego Souza treinou ontem, fica à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, o que é ruim, né? Eu acho que não, né? Deu um rolo lá, porque ele ia para o Palmeiras, não ia, não ia. Daí, se ele jogasse contra o Curitiba, era o 7º jogo. Daí, por incrível que pareça, justamente no dia do 7º jogo, ele teve um problema particular no Rio de Janeiro para ele resolver. Daí, foi lá, voltou, não deu certo e está à disposição. Mas eu acho que
não deve começar o jogo, e mesmo assim o Sport Recife tem um bom time e vive um bom momento. Mas é um jogo bom para quem sabe, o Sport é favorito, quem sabe para a Chapecoense cometer um crimezinho lá na Arena Pernambuco. Seria bom demais, viu? Seria. Agora falar dos reforços, já que o Rossi está saindo, o Niltinho saiu na semana passada também, a produção preparou aqui. São alguns nomes, né, que são a semana toda, já que você vem falando desses nomes aqui no Jornal do Meio-Dia, né? O Fernando Guerreiro, meio atacante equatoriano da LDU, chegou ontem aqui em Chapecó, portanto já está aqui em Chapecó. O Christian Penilha, que estava jogando no México, né, também é equatoriano. O Marquinhos, meio atacante, que também deve chegar, Badá. Esse aí tá enrolado. Esse Marquinhos aí tá enrolado. Já, gente de dentro da Chapecoense já me falou que estava praticamente certo, mas isso já faz uns 15 dias. Não sei não se tem algum problema aí, porque ele tem vínculo com o Internacional, sei lá, por enquanto está bem definida ainda a situação do Marquinhos. Uhum. O Roberto, que é lateral esquerdo e do Santa Cruz, inclusive, né, estaria vindo por indicação do técnico Vinícius Eutrópio. Tá e o Júlio César, que aí seria essa opção também para suprir a saída do Rossi, né? O Júlio César, que está jogando pelo Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a disputar o Campeonato Gaúcho pelo Caxias. Não conheço muito ele, Badá, né? Já teve passagem aqui pelo Campeonato Catarinense, pelo Inter de Lages. É um jogador tanto quanto desconhecido, né? Mas é o Roberto Cavalo, que é o técnico lá do Oeste, lá deve ter dado boas referências. Se você olhar no YouTube, o cara é bom. Agora, YouTube, meu amigo, tem que cuidar. Mas a diretoria... Ninja é um sucesso no YouTube, né? Isso aí já dá um parâmetro, né? Que a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Cinegrafista aqui da RIC. E o Leandro Pereira, que fez exames e aí não teria sido aprovado nos exames, né, Badá? Teria uma lesão, teria que passar por uma cirurgia no joelho, ficar um tempo fora. A diretoria diz que só vai se manifestar sobre esse assunto depois do jogo dessa noite. Uma pena. Não, mas tá fora. O Leandro Pereira esse ano não joga mais, já está confirmada a lesão no joelho dele. Rompimento de ligamento é 6 meses, é cirurgia e 6 meses, então esse aí pode arriscar, infelizmente, né, se tinha uma expectativa muito positiva em relação ao Leandro Pereira, mas não vai poder jogar, veio com esta lesão, nem ele sabia da lesão, ele achava que era uma pequena lesão, mas é uma lesão séria, então, infelizmente, né, nesse momento temos o Wellington Paulista, Túlio de Melo também surgiu uma lesão, ele até agora, com todo o respeito que tem pelo profissional Túlio de Melo, mas até agora não disse a que veio no seu retorno, não é nem sombra do Túlio de Melo, que a gente conheceu na sua primeira passagem aqui em Chapecó. Tem o Wellington Paulista e o Perotti, que é da base, né? Então, sem Leandro Pereira, se o Túlio de Melo não se recuperar, tem que, além dessas contratações aí de Penilha, do Fernando Guerreiro, desse Luiz Carlos, que são atacantes, quem sabe de uma referência, né? E para finalizar, concretizada então a venda do Rossi. O Rossi foi para o futebol chinês, um clube da 2ª divisão. O Rossi foi comprado 80% do seu vínculo junto ao Goiás, em dezembro do ano passado, por R$800 mil. Arredondando, é 3,4 milhões de euros a negociação, a maior da história da Chapecoense. Para a Chapecoense vai sobrar algo em torno de 8 milhões de reais. Então, era uma proposta irrecusável para o jogador e para o clube, não tinha como segurar, e até porque o Rossi já estava com um certo desgaste dentro do grupo e também com os torcedores. Então, uma proposta boa para o jogador, para a Chapecoense também, 8 milhões de reais, porém, com certeza não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Camilo, né? Que até agora a Chapecoense não recebeu o dinheiro da venda do Camilo. Com certeza com o Rossi, e é 8 milhões de reais, é muito dinheiro, é a maior transação da história da Chapecoense. Departamento jurídico, que é muito competente, muito bem constituído, departamento de futebol, o Rui Costa é acostumado a esse tipo de negociação internacional. Com certeza vão tomar todos os cuidados para a Chapecoense, de fato, receber esse valor, que não é pouca coisa. Boa sorte para o Rossi, que veio aos 8 milhões e vida que segue, e agora tem um dinheirinho a mais para buscar os reforços que precisa. Tá aí, e teve gol na abertura da rodada, viu? O Atlético Mineiro decepcionou em casa, Vasco, Cruzeiro e Bahia venceram. E quem também venceu foi o Corinthians, que segue cada vez mais líder. Depois de quase 2 anos, Fluminense e Botafogo voltaram a se enfrentar no Maracanã. Após a cobrança do escanteio, Roger subiu sozinho e abriu o placar, 1-0 Botafogo. No fim do jogo, o Botafogo quase ampliou. Guilherme avançou pela esquerda, cortou para o meio e também acertou a trave. Na sequência do lance, Pimpão até marcou o gol, mas o juiz já tinha parado a jogada. Fim de jogo no Maracanã. Fluminense 0, Botafogo 1. Não era o jogo da amizade, mas a chance foi boa para os atleticanos darem um abraço em Levir Coupe, ex-técnico do time. Os times buscaram o gol o tempo inteiro.
e as defesas tiveram muito trabalho. Marcos Rocha só conseguiu parar Bruno Henrique com esta falta dentro da área. Kaique cobrou o pênalti para o Santos e Vitor defendeu. O Atlético Mineiro também teve um pênalti a favor. Leandro Donizete derrubou Casares. Fred versus Vanderlei. O goleiro levou a melhor. Um pênalti perdido de cada lado. Nos acréscimos, Daniel Guedes, em cobrança de falta, fez o gol da vitória do Santos, 1-0. Na pressão do Vasco, o zagueiro Canu fez gol contra num lance bem esquisito. Depois, o próprio Canu empatou para o Vitória. Thales driblou o goleiro e marcou um golaço. Paulo Vitor se antecipou e marcou mais um belíssimo gol para o time carioca. Já nos acréscimos, Guilherme Costa marcou o dele, 4-1 para o Vasco no Barradão. O Cruzeiro conseguiu tocar a bola com facilidade e Lucas Romero marcou o primeiro gol contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Rafael Marques ficou com o rebote do goleiro e fez o segundo da equipe mineira, 2-0 para o Cruzeiro. Em Campinas, Rodrigão cabeceou para abrir o placar para o Bahia na partida contra a Ponte Preta. Depois ele foi lançado, driblou o goleiro e fez mais um, mas acabou se machucando no lance e precisou ser substituído. René Júnior ainda deixou o dele, 3-0 para o Bahia. Clássico na arena do rival, 39 mil torcedores contra e o Corinthians somou mais 3 pontos numa campanha impressionante. Vitória com autoridade que começou a ser construída no pênalti cometido por Bruno Henrique em Guilherme Arana. Jadson cobrou bem e fez 1-0. Um contra-ataque rápido pela esquerda e Guilherme Arana, num chute cruzado, definiu a grande vitória. Corinthians 2, Palmeiras 0. O Corinthians chegou aos 35 pontos e manteve sua longa invencibilidade, agora de 27 jogos. E a pergunta que todos faziam antes do clássico continua sem resposta. Quem é capaz de parar este Corinthians? Quem é capaz de parar esse Corinthians em o melhor início de campeonato brasileiro da história. Mas tem mais jogos nesta quinta-feira, vamos conferir os confrontos dessa noite. O Flamengo, que segue aí na cola do Corinthians, enfrenta o Grêmio, recebe o Grêmio lá no Ninho do Urubu às 7h30 da noite. Hoje também temos São Paulo e Atlético Goianiense, este mesmo horário, 7h30 da noite. Também temos o Sport e o Chapecoense, já comentamos sobre isso aqui no Jornal do Meio-Dia. O jogo é às 7h30 da noite. E aí sim, mais tarde, às 9 horas, fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro, Avaí e Coritiba na ressacada. Bom, agora a gente mostra aqui no Jornal do Meio-Dia que pela Copa do Brasil, o Sub-20 da Chapecoense entrou em campo ontem e perdeu para o Botafogo. Depois de vencer na estreia do Brasileiro, o Sub-20 recebeu o Botafogo, atual campeão da competição, e não conseguiu um bom resultado. Logo no primeiro minuto da partida, realizada em Abelardo Luz, o Botafogo marcou o primeiro. O time carioca ainda ampliou aos 17. A Chapecoense buscou o gol, mas não conseguiu reverter o resultado. Agora o Verdão se prepara para a terceira rodada. Na próxima quarta-feira, vai a Porto Alegre para enfrentar o Internacional. Tá aí, então, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Isso aí a base também está sofrendo bastante alteração, mudando bastante comissão técnica, saiu alguns, chegaram outros, então também isso requer uma certa adaptação. E a mesma preocupação que eu tenho com o profissional, porque com essa mudança, chegada de muitos jogadores, pode chegar 4, 5 novos jogadores, 6 até os caras chegar, até os caras se ambientar, se adaptar, se entrosar, leva um certo tempo. Então sai jogador, chega jogador, essa movimentação, né, até fazer exame, até assinar contrato, até ser apresentado, até começar a jogar, isso aí gera, né, não é aquele grupinho fechado que começa e termina o campeonato. Muda bastante, isso aí não é o ideal, mas tomara que dê certo. Por enquanto, quem tem que quebrar o galho é o time que está lá em Pernambuco, lá no Recife, é isso que nós esperamos dele esta noite. Um grande abraço pro amigo. O amigo tá elegante, olha só. Elegante sempre foi, na verdade. Só lembrar, humilde. gente. Elegante e humilde.
Copa RIC TV de futsal amador está se encaminhando para a finaleira e para a decisão. Já temos os 4 semifinalistas e o primeiro jogo vai ser sexta-feira lá em Quilombo. A equipe da Arcasa recebe a equipe de Serra Alta às 8h30 da noite. Clássico regional. Jogão, aí, né? Para lotar o ginásio de Quilombo. Sempre lota, né? O pessoal Sempre da região, a gente comentava que esses dias, quando é futsal, o pessoal apoia, acompanha. Bacana isso. Quanto menor o município, mais gente tem no ginásio. Verdade, né? É a atração da cidade, né? Certamente lá em Quilombo não vai ser diferente amanhã à noite, 8h30 da noite. Ferve o caldeirão. Freito Bic. Agora a gente se despede assim, ó. Um grande abraço. Até amanhã. Amanhã tem